Bom dia, com a introdução bela, mas triste, de Astor Piazzolla, no clássico Adeus Nonino, que eu desejo hoje um bom dia a vocês, hoje, dia 26 de novembro de 2020, mas é óbvio que ao tocar um dos clássicos do tango moderno, da Argentina, que eu tanto admiro e prezo, eu faço uma homenagem, claro, à perda do grande Diego Armando Maradona, que faleceu ontem pela manhã, no dia 25 de novembro, aos 60 anos. Pois é, a morte do Maradona chocou não só a Argentina e não só os seus rivais futebolísticos aqui no Brasil. Chocou o mundo. Maradona morreu aos 60 anos. Diego Armando Maradona Franco. Pouca gente sabe que o nome completo desse era esse. Porque Maradona, Diego, além de ser Maradona, era realmente franco. E da sua franqueza com a pelota, ele conseguiu fazer história. Claro, muitos aqui vão dizer, né, e fazer aquela comparação eterna no mundo do futebol de quem foi o melhor, Pelé ou Maradona. É claro que, para não afetar os brios nacionais, a gente tem, claro, que vestir a camisa e dizer que foi Pelé, que, por sinal, esse ano completou 80 anos. Mas, para parte da América do Sul, em especial, claro, para a Argentina, que hoje chora e se comove em velório na Casa Rosada, onde milhões de argentinos são esperados apesar do coronavírus, o Diego Armando, o Maradona, de fato, foi o melhor jogador do mundo. Eu me recordo da primeira vez que eu fui a Buenos Aires, viagem essa que me rende na memória e me rende no coração, em 2005. Quando eu fui, a primeira vez que eu fui de ônibus, sozinho, mochileiro, para Buenos Aires. Até então não tinha conhecido quase nada aqui da América do Sul. E viajei lá para Buenos Aires no frio, no inverno portenho. E lá conheci, claro, quem tem que ir a Buenos Aires, né, tem que conhecer o bairro boêmio de São Telmo, o grande bairro de São Telmo. Cheio dos seus bares, da sua vida noturna, da sua cultura, das suas feiras culturais, das suas praças, do seu tango. E lá, em São Telmo, em um bar, ainda me lembro até hoje, La Defensa, era um bar que, poxa, eu tocava rock, né? Por sinal, rock portenho. Eu me recordo que, ao sair de Buenos Aires, eu saí com a mochila cheia de CDs, né, de rock argentino, porque na época no Brasil pegava o sinal da MTV Latina. Então tive acesso a Soda Stereo, a Sumo, a diversas bandas de rock da Argentina. Então fui para esse bar para escutar rock portenho, porque eles curtem rock nacional. De fato, na Argentina, os argentinos prezam a sua música, tanto o tango quanto a cumbia, que é um ritmo popular da periferia de Buenos Aires, como também o rock. Então fui para esse bar, La Defensa, e lá eu fiz amizade com o barman, figura muito simpática, né? E na época, inclusive, vocês podem pesquisar aí na internet, foi na época, inclusive, teve, né, um incêndio numa boate, na boate República Cromañón, na véspera do Réveillon. Inclusive, não teve nem Réveillon em Buenos Aires por causa do luto. Porque assim como aqui teve o caso da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, também lá em Buenos Aires tinha uma boate com jovens que pegou fogo durante o show de uma banda de rock, a banda Cajerreiros. E nesse bairro, no bairro de Once, onde ocorreu esse incêndio, morreram muitos jovens.
E esse rapaz que me atendeu, esse barman desse bar, ele era irmão de um rapaz que estava hospitalizado. O irmão dele estava hospitalizado porque participou dessa festa que teve esse incêndio e inalou muita fumaça. Pois é, mas a gente não conversou de tragédia, mas a gente conversou sobre outros assuntos, dentre eles o futebol. E, claro, conversando com o argentino num bar, veio o recorrente papo. Quem foi el mejor? Maradona ou Pelé? Aí foi muito engraçado a saída dele e a explicação que ele deu e por que eu estou usando toda essa história para explicar o que eu vou falar hoje. Ele me disse, olha, Pelé, ele falou, Pelé é de fato lo rey. Pelé é rei, pero que Maradona é Deus. Olha só a diferença. Numa Buenos Aires, em que eu andava, né, pelas ruas e via camisetas com a estampa do Maradona nas bancas de jornal, né, não é à toa a gente pensar que mesmo a Argentina hoje, que tem Messi como seus maiores ídolos, Maradona ainda figura quase como uma divindade. E existe inclusive uma igreja maradoniana. Não é? Mas por que dessa divindade tão grande ao Maradona? Já que para os argentinos, Pelé pode ser reconhecido como o rei do futebol, mas Maradona pintou como Deus. Não só o Deus do futebol, mas o Deus de uma nação. Aí vem o meu comentário e a inter-relação muito grande entre Maradona e a ciência política. Sim. O Maradona nunca foi candidato, tá certo? Nunca foi candidato a prefeito, nunca foi governador, nunca exerceu um cargo como senador, como Romário, por exemplo, aqui no Brasil. Romário, nosso herói da Copa de 94. Mas o Maradona, ele tem um significado político e toda a atuação profissional dele, toda a arte e a genialidade do Maradona está intrinsecamente ligada com a história da Argentina e, por que não dizer também, com a história política da América Latina. Por que eu estou dizendo isso? Aí vem mais ou menos, aí eu volto ao papo que eu tive com o barman, com o Nicolas, ainda lembro do nome dele, né? Que ele me falou o seguinte, uma coisa muito importante. Ele me disse, Fernando, aqui na Argentina, ele lembrando a adolescência dele nos anos 80, ele dizia o seguinte, na Argentina a gente vivia só de tristeza, porque a gente tinha passado por uma ditadura que matou muita gente, a ditadura da junta militar argentina. Para completar, ele falando a história dele, para completar, aqui na Argentina, houve a Guerra das Malvinas, onde morreu muita gente. Então, inclusive, a derrota da Argentina para a Inglaterra, né, ao perder as Ilhas Falklands, né, ou Ilhas Malvinas para os argentinos, afetou também, de uma forma, a Argentina, que contribuiu para a derrocada, né, para a derrubada dos militares do poder na Argentina. E a entrada no poder do poder civil do Raul Alfonsín. Pois bem, teve uma ditadura militar que matou muita gente, teve a Guerra das Malvinas e teve a economia em frangalhos. Uma economia que nunca se recuperou. Então, os argentinos se ressentem muito. E ao som do tango, né, e diante do clima do inverno portenho, que é um clima frio, né, diante da melancolia do tango, os argentinos viam só tristeza e viam pouca esperança. Quem trouxe esperança para os argentinos foi um cara baixinho, atarracado, veloz, conhecido como El Pibe de Oro, chamado Diego Maradona. Que de forma incrível, na Copa de 1986, eu me lembro dessa Copa, eu era adolescente, eu tinha 15 anos, eu me lembro demais de ter visto essa Copa, a Copa do México, em que o Brasil, de forma desafortunada, perdeu nos pênaltis, não é? E todo mundo fica triste por conta disso. Perdeu nos pênaltis com Zico e Sócrates naquela Copa que a gente achava que iam ser campeões, porque em 82 havíamos fracassado também. Pois bem, na Copa de 86, no jogo crucial contra a Inglaterra, ainda estava fresca na memória dos argentinos a Guerra das Malvinas, num conflito em campo, reproduzindo o conflito político e bélico que ocorreu anos antes, os argentinos, ou melhor, Maradona, numa cena incrível, dribla completamente o time da Inglaterra até fazer um gol de mão. Apelidou aquele gol com a mão que ele fez contra a Inglaterra. A bola estava na intermediária, vai para a grande área, levanta a bola na área, o Maradona com 1,60 m foi pular com um goleiro de 1,80 m. Imagina, não vai chegar nunca. E ele vai e coloca a mão. Por que aconteceu o erro? Porque o juiz parou na intermediária e ficou assistindo o Maradona entrar.
em vez de correr junto com o Maradona para dentro da grande área. Se ele corre junto, ele ficaria 3, 4, 5 metros. Ergueu a taça. O Maradona triunfante, levando a Argentina para o seu bicampeonato mundial. É claro que cenas como essa jamais voltaram a ser vistas pelos argentinos diante de um Brasil que é pentacampeão mundial. De fato, os argentinos se ressentem nisso. Apesar de que, veja bem, eles foram para uma final de uma Copa do Mundo com a Alemanha, que nos destruiu, viu? Vocês lembram bem disso? Lembram do 7 a 0? Do 7 a 1, se não me engano. Vocês lembram disso? Eu também lembro da nossa dramática experiência, né, na Copa aqui no Brasil. Porém, a Argentina nunca mais, mesmo com o Messi hoje sendo, para muitos ainda o melhor do mundo, a Argentina não conseguiu, né, chegar ao topo. Mas a Argentina sempre teve Maradona. A Argentina sempre teve o espírito dessa Copa, da Copa de 86. E por que não dizer também pela campanha da Copa de 90, onde ao final a Argentina também foi ao final e mais uma vez a Argentina enfrentou a Alemanha, só que dessa vez perdeu. A ocasião em que a Alemanha, né, finalmente ergueu a taça e foi tricampeã naquela época. Pois bem, mas a história de Maradona não termina nos gramados. E nós sabemos disso. Maradona, né, após pendurar as chuteiras, também virou técnico e ele fez uma coisa que Pelé não fez, que Pelé não se atreveu a fazer. Foi técnico da seleção argentina. Claro que para passar uma vergonha, como passou também com a Alemanha, não é? Nas oitavas de final, numa goleada de 4 a 0 na Copa, né, da África do Sul, em 2014. Outras pessoas aqui lembram disso também. Ou melhor, se não me engano, em 2010, desculpa, em 2010. Então, mas não, a vida do Maradona, ela também não se limitou só, né, às glórias como campeão ou ao vexame como técnico da seleção argentina. O Maradona também teve, e eu falei aqui que ele não foi candidato a político, mas ele teve uma repercussão política das suas adesões. O Maradona, para começo de conversa, nunca foi marxista. Eu vou logo desarmando aqui, quem vier aqui me contrariar. A questão não é essa. Maradona, pelo contrário, ele apoiou Menem, que era neoliberal. Carlos Menem. Sim. Né? Enquanto o Brasil aqui tinha Fernando Henrique Cardoso na década de 90, a Argentina tinha, né, a solução populista do Carlos Menem. Mas, no ano 2000, um Maradona já obeso, né, totalmente viciado em cocaína. E não pense aqui que eu não vou esquecer dos vícios do Maradona. Ele teve vários. O Maradona vai, então, para uma clínica de recuperação em Cuba. E lá em Cuba, ele não apenas conhece pessoalmente Fidel Castro, como se apaixona pelas figuras da Revolução Cubana, a ponto de tatuar, né, o rosto de um conterrâneo seu, Che Guevara, em um de seus braços. Pois é, aí começa, né, a andança do Maradona e a sua vinculação a governo de esquerda latino-americanos. Maradona posou com foto de Lula livre recentemente. Maradona apoiou Hugo Chávez na Venezuela. Maradona tornou-se amigo do casal Kirchner, do falecido Nestor e da sua esposa, a atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E foi o inimigo voraz do Maurício Macri, o anterior presidente da Argentina, incensado por Bolsonaro, que Bolsonaro parece, né, assim como Mick Jagger no futebol, como torcedor de futebol, Bolsonaro parece ser aquele como é que chama? Aquele pé sujo, né? Aquele olho podre na política, porque quem ele apoia perde. Não é? Ele inventou de apoiar o Trump perdeu. Apoiou o Macri na Argentina, o Macri perdeu. Continua assim, Bolsonaro, sua hora está chegando. Mas enfim. Então, o Maradona, ele era inimigo do Macri, inimigo da extrema-direita, e assim, nos últimos 20 anos, a gente conheceu um Maradona doente, mas um Maradona que se manifestava politicamente a favor do que ele acreditava. Então, é muito importante a gente entender, então, que o Maradona ele representa não apenas o futebol, ele representa uma América insubmissa. Nas suas pernas, driblando os colonizadores ingleses, driblando, né, a colonizadora Europa, aquele mestiço portenho, com as suas pernas curtas, conseguia ali, no futebol, também demonstrar, assim como Simão Bolívar demonstrou há mais de 200 anos, que aqui na América do Sul, nós outros somos latino-americanos. E podemos sim nos insurgir. Maradona se insurgiu pela pelota, se insurgiu pela bola, se insurgiu, né, em campo.
demonstrando o seu talento extraordinário. E resta-nos agora, né, lamentar a sua triste perda, a sua triste partida, tão cedo, mas tão intenso, porque Maradona teve uma vida intensa. E essa vida intensa que ele teve, esse espírito intenso do Maradona, não conseguiu ali segurar o corpo. Em verdade, o corpo de Maradona não aguentou a intensidade do seu espírito. Espírito inquieto, espírito ansioso, espírito que necessitava, claro, de drogas, se não da cocaína, nos últimos anos do álcool, não é? E de ansiolíticos para poder ali, né, domar aquela inquietude, aquele espírito rebelde, aquele espírito, né, que Maradona revelou em campo, aquele espírito, inclusive, que ele rendeu um doping na Copa de 94, em que o Maradona sarado acabou tristemente tendo que se despedir da Copa de 94 dos Estados Unidos e ver a sua Argentina ser eliminada na segunda fase da Copa porque foi pego num doping usando efedrina, uma substância proibida que culminou com a sua derrocada e a sua última atuação em Copas do Mundo. Então Maradona teve, né, esse pêndulo na sua vida, de sucessos e insucessos. Mas a vida do Maradona é justamente a vida do ídolo, a saga do ídolo. Ninguém aqui imagina aquele ídolo mítico, aquele super-homem que não tem sequer criptonita, né? Aquele sujeito ali infalível. Ninguém se apaixona por um Deus, né? Eu falei que o Nicolas chamou Maradona de Deus. Ninguém se apaixona por um Deus infalível. Pelo contrário, Maradona era um Deus do futebol imperfeito. E na sua imperfeição ele se tornava apaixonante, que ele conquistou tanta gente. E é por conta disso, né, que eu faço aqui a minha homenagem a Diego Maradona, a todos os argentinos, a um povo que eu respeito muito e saúdo, não é? E lamento por demais o que aconteceu com o nosso querido Maradona. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 Mídia progressista e ativista nesse país. Vamos discutir ciência política, né, de forma leve, mas poder também formar as pessoas, tá bom? Adeus, Doninho. Tchau.